alegre, diga graças a Deus. Graças a Deus. Levanta sua mão para o céu e diga glória ao Pai. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito. Glória ao Espírito Santo de Deus. Glória uma forte salva de palmas para o nosso Deus. O melhor lugar que você poderia estar nessa noite, amado, é na casa do Senhor. Que bom que você veio. Que bom que você veio. Diga, Jesus te ama. Jesus te ama. Diga, Ele te ama de verdade. Ele te ama de verdade. Aí fala para ele, eu também te amo. Eu também te amo. Aí diz para ele, você me ama mesmo? Você me ama mesmo? De verdade? De verdade? Então me dá R$1.000 aí. Oh, glória a Deus, né? Amém? Graças a Deus, irmão. Como é bom estar aqui na casa de Deus essa noite. Já estive aqui um dia e hoje estamos aqui, né, com essa incumbência de trazer a palavra de Deus aos nossos corações. Amém? Eu quero já que os irmãos estão em pé, vamos ler a palavra de Deus que está aqui em Mateus. Aleluia. Vamos ver Mateus 14, 22. Eu sempre digo para os irmãos que eu sempre quero ouvir essa palavra como se fosse a primeira vez na minha vida. Aleluia. Amém? Muitas das vezes nós chegamos na igreja, talvez você já até ouviu essa mensagem uns dias atrás, talvez você já ouviu tanto essa mensagem e falou, poxa, hoje é essa mensagem para o nosso coração. Mas eu creio, amado, que Deus quer falar aos nossos corações através dessa palavra. Glória a Deus. Amém? Então eu sempre digo, deixa que seja sempre a primeira vez que eu estou ouvindo essa palavra, essa mensagem para os nossos corações. Eu agradeço a Deus aí pela confiança do nosso irmão Marcinho, né? Oi? E do pastor Ricardo, que nos convidou para nessa noite estar aqui. Amém? Então, no capítulo 14, verso 22 em diante, onde fala que Jesus anda por sobre o mar. 22 diz assim: logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entrando, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhe disse, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Entrando ambos no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Senhor, Pai, em tua presença, mais uma vez, nos colocamos aqui, Senhor, diante de Ti. Pedimos que o Teu Espírito venha iluminar a nossa mente e o nosso coração, meu Pai. Fala conosco nessa noite, meu Pai. Usa a minha vida, me instrui com o Teu Espírito Santo, Pai. E que a Tua igreja, Pai, nessa noite, Pai, possa sair daqui, Pai, louvando e adorando o Teu santo nome.
Todos digam amém. Amém. Podemos assentar, meus amados. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom. Como é bom andar por sobre o mar, né? Como é bom andar na bênção, na vitória de Deus sobre a nossa vida. Que nós vemos aqui o relato de quando Jesus ele estava num certo lugar e ele disse para os discípulos: pode passar para o outro lado do mar, pode ir, logo eu irei. Os discípulos então, amados, eles montaram ali no mar e entraram no meio do mar e foram. Jesus então ficou ali, orando pelas pessoas, despedindo as pessoas, e o barco já estava longe. E Jesus, amado, depois de tudo isso, ele fez o quê? Ele foi orar, ele foi buscar a presença de Deus, ele foi buscar, a graça de Deus sobre a sua vida, porque como homem também ele nos ensinou isso, que nós precisamos, amado, estar aos pés da cruz, estar na presença dele em todo momento, todo instante de nossas vidas. Nós precisamos estar aos pés da cruz. É Deus, aleluia. E nisso a Bíblia diz, amado, que o vento, já tinha soprado o barco já estava longe. E Jesus então desceu do monte e foi encontrar com os discípulos. E de que maneira Jesus foi, amado? Oh, aleluia, amado. Quando eu começo a meditar nesse poder de Deus que é tão grande, né, amado? Nessa graça de Deus que é tão grande, que é tão forte. Por isso que a Bíblia às vezes fala: fortaleça teu coração na força do Senhor. Glória a Deus. E eu começo a imaginar ali Jesus pisando ali na água, no mar, e sem medo de nada, ele começou a caminhar, ele começou a andar. De repente Jesus avistou o barco, porque o vento já tinha soprado longe do barco. E de repente ali os discípulos, viram a Jesus. E a Bíblia diz, amado, aqui que eles temeram, que eles se assustaram naquele momento. O que pode ser isso? Eles nunca imaginaram que alguém podia andar sobre as águas. Como que pode isso? Como é que ficou? Pedro, como é que pode um negócio desse? E Jesus então, amado, conhecendo o meu e o teu e o nosso, e o coração deles se manifestou. Ele disse: olha, acalma, não tenha medo, meus irmãos, não tenha, meus irmãos, porque sou eu. Oh, aleluia. Meu Deus, E eles então ficam até meio desacreditados nesse momento. Mas eu creio, Jesus, como que pode um homem, talvez aproximadamente 60, 65, 70 quilos, andar sobre as águas? E Pedro então, amado, cheio de ousadia, ele falou: Senhor, se for o Senhor mesmo que está aí, manda que eu vá sobre as águas até o Senhor. E o Senhor Jesus disse para Pedro: Pedro, pode vir, Pedro, sou eu mesmo, aleluia. E Pedro então, amado, eu creio que ele pisou meio cismado ali naquela água, mas quando ele pôs o seu pé, ele viu que era firme, que era como uma rocha, então ele começou a caminhar ao encontro de Jesus. E Pedro então saiu andando, pisando ali sobre as águas.
Pedro, então, ele começa a olhar para um lado, olhar para o outro, e ele sente o vento bater sobre ele. Talvez ele veja aquelas ondas, aquele mar agitado, e ele então se assusta, começa a temer. E Jesus está ali, mas você começa a olhar para os lados: o que vai acontecer comigo? Será que eu vou morrer? Será que Jesus vai me deixar? E de repente Pedro, ele nota que ele está afundando, que ele está descendo para baixo. É a hora que Pedro desperta ali: Senhor, salva-me. Salva-me, Senhor, eu estou perecendo. Salva, Senhor, eu estou perecendo. E a Bíblia diz aqui que Jesus então estendeu as mãos, ergueu a Pedro, ele pensava que ele era fé. Pedro então diz a Bíblia que Jesus levantou a Pedro e eles ambos foram juntos para o lado. Aleluia. Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Deus poderoso, aleluia. A Bíblia diz que quando os dois entrou ali no barco, o vento cessou. O vento cessou. Aleluia. E ali os discípulos começaram a dizer para o outro: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Bom, muitas das vezes nós esperamos ver o milagre acontecer nas nossas vidas, para nós crermos, para nós acreditarmos no poder de Deus. Muitas das vezes nós esperamos que Deus transforme água em vinho na nossa frente, para a gente crer realmente que Deus existe, que Deus está do nosso lado, que Ele é verdadeiro, que Ele é fiel. Muitas das vezes nós pedimos algo para Deus: se acontecer é Deus, se não acontecer não é Deus. E muitas das vezes vivemos, nessa guerra espiritual. Sabe? Jesus certa vez falou para os homens que o único milagre que eles iam ver, já tinham visto, que era o de Jonas. E muitas das vezes, amados, nós criamos, sabe, essa guerra espiritual nas nossas vidas. Tem um canto que diz aí, se Deus quiser é Deus, se Deus não quiser também é Deus. Mas eu quero dizer para vocês, porque cantar é muito fácil. Cantar é muito fácil. Eu quero ver na hora da luta, amado, na hora da peleja, na hora da dificuldade, sabe? Na hora que nós estiver ali na nossa mesa, muitas das vezes comendo arroz e feijão, se os nossos lábios não vai murmurar, se a nossa mente não vai murmurar, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então é muito fácil, muitas das vezes a gente louva o Senhor, e a gente conhece a Deus, mas quando nós vivemos aquele momento, irmão, aí é um particular nosso com Deus. E Pedro então andou sobre as águas. E a Bíblia diz que os discípulos olhou um para o outro e disse: verdadeiramente, esse era Filho de Deus. Aleluia. Não temos que esperar acontecer algo nas nossas vidas para saber que Deus é Deus. A Bíblia está ali na nossa frente, diante das nossas vidas, quando nós pegamos ela e lemos. Se nós sairmos fora agora e olhar para o céu, nós vamos contemplar, não sei se o céu está estrelado, mas nós vamos ver a estrela lá fora, a lua, alguma coisa, nós vamos ver no céu. E nós temos certeza no nosso coração que alguém criou aquilo lá, que alguém fez aquilo lá. E esse alguém é Deus. Aleluia. Todo poderoso é aquele que criou eu, que criou você. E quando Deus, amado, Ele chama nós para o aprisco, Ele nunca vai nos abandonar. E Ele nunca quer, amado, que nós voltamos para trás.
quero falar a respeito nesta noite, amado, de duas visões. Pedro, enquanto ele estava olhando para Jesus, amado, ele estava caminhando sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar para os lados, ele começou a sentir medo, desânimo, fraqueza, foi aonde ele afundou. Agora, amado, uma pergunta para mim, para cada um de nós: para onde nós temos olhado? Para que lado nós temos olhado? E qual é a visão nossa diante das nossas vidas? Diante daquilo, amado, que o dia a dia tem nos oferecido, diante daquilo que nós vivemos, a nossa vida, seja na casa, seja na família, seja no trabalho, seja na rua, seja onde nós estivermos. Existem duas maneiras. Ou nós olhamos para o lado positivo, ou nós olhamos com visão espiritual e vencemos com Cristo, ou nós olhamos com olhar carnal, a visão negativa. Cada uma dessas nos leva a um lugar, a um propósito. Quando nós olhamos aquela palavra de Deus aqui, amado, em 1 Samuel 17:37, todos lembram dessa passagem, onde Davi enfrenta o gigante Golias. Os filisteus, estavam lutando contra Israel. Israel estava com medo, porque no meio dos filisteus existia ali um homem muito grande, e não tinha ninguém, amado, que fosse lutar contra aquele gigante, porque só o tamanho dele já dava medo. E eles então pegou esse homem grande, falou assim: manda um dos 6 aí de Israel para lutar com o filisteu, com o nosso homem gigante. Aquele que ganhar vence a batalha, então ninguém. Aquele que perder vai ser escravo do outro. Davi não estava ali, mas Davi foi levar o alimento para aquele povo. Foi levar o alimento para aquele povo que estava na guerra. E de repente, amado, ele escuta. E ele disse: quem que é esse incircunciso, esse filisteu, que está se levantando contra o nosso Deus? E ele então foi até o chefe e disse: não, eu vou lutar. Não, mas você não pode. Olha o teu tamanho, olha essa estatura. Tentaram colocar ali as armaduras do rei sobre ele, mas não adiantou, ele não conseguiu andar. E tinha uns que estavam ali desanimando ele: não, você não pode. Davi então disse para ele: olha, o meu Senhor, a quem eu sirvo, quando vem os leões, eu mato os leões. Quando vem os ursos, eu mato os ursos. Aleluia. E esse mesmo Deus que eu sirvo, Ele vai me fazer vencer esse filisteu. Aleluia. Aleluia. Ele vai me fazer vencer. Davi ali, amado, ele estava enxergando. Ele estava colocando no seu coração um propósito positivo na sua vida. Não, eu vou lá, eu vou vencer esse gigante. Quem é esse homem para ficar blasfemando contra o povo de Israel? É Deus. Quem é esse homem
ele fez com que os outros, disse, vai. E Davi então foi para sua funda, E chegando diante dele, o filisteu até zombou, você vem comigo. Para, eu sou lá um animal. E ele disse, eu venho a ti em nome do Senhor Jesus. Eu venho a ti em nome do Senhor Jesus. E rodou, e toca aqui, gigante, no meio da testa. O gigante caiu e morreu. Deus, aleluia. Os filisteus correram tudo, aleluia, porque a vitória foi de Israel. Mas agora, se Davi não ficasse ali, realmente o homem é grande. Não tem ninguém que possa vencer. Não tem ninguém. Mas sabia, amado, ele teve uma visão espiritual. Deus. Talvez ele se lembrou, será que esse homem é maior, é mais forte que o urso, que o mato? Será que ele é mais forte que o leão, que o mato? Deus me dá força para vencer todos esses animais que vêm roubar minhas ovelhas. E da mesma maneira que Deus faz, me dá força para vencer os ursos, os leões. Deus a mim ajudar que eu vencesse. Uma visão espiritual, amada, das nossas vidas. Ah, pastor, mas eu tenho isso aqui. Não, você tem um exemplo, amado, para nossas vidas. E nós vemos aqui então, mais para frente, onde fala de Daniel 3,17, a fornalha de fogo ardente. Nós sabemos que Nabucodonosor, o rei, construiu uma estátua. E foi decretada uma lei para que quando tocasse todos os instrumentos, todos que ouvissem eram para correr e se prostrar diante daquela imagem, adorar. E então, amado, nós vemos que existia nesse lugar Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele servia um Deus vivo. Talvez isso não pode nós deixar de adorar o nosso Deus para adorar uma estátua. Não podemos. E isso foi até o ouvido do rei. O rei então mandou que aquecesse ali, joga lenha nessa fornalha, porque eles vão ser preparados pelo povo. Põe mais fogo, põe mais lenha, aqueça 7 vezes mais essa fornalha, porque eles vão ser lançados dentro dela. Aleluia, amado. Quando Deus não negócio, amado, você passa pelo fogo, você passa pelas águas, e aqui não atinge a sua vida. Aleluia. A visão de Deus, o olhar de Deus na nossa vida, no nosso coração. Joga, rei, pode jogar. Deus, aleluia. Porque o nosso Deus, aleluia, Ele vai vir e vai nos livrar desse fogo. Aleluia. Deus. E de repente, então, Sadraque, Mesaque e Abednego é lançado lá na área da fornalha. E de repente o rei olha. O que é aquilo? Ali jogando 3 pessoas lá dentro, Mesaque, Sadraque e Abednego. Mas eu não sei, eu estou vendo uma 4ª pessoa e aquela pessoa simboliza um anjo, um Deus, aleluia. Diz a Bíblia lá que nem um fio de cabelo do seu corpo é queimado. Porque Deus
mas depende da nossa maneira que nós vamos olhar. A Bíblia diz que aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, porta se abre. É verdade. Eu estou buscando um Deus poderoso, eu estou buscando Deus, que quando chegou diante do mar, ele abriu o mar para eu vou passar. Glória a Deus, aleluia. Olhar espiritual, visão de Deus. Mais para frente, ali em Daniel 6,16, diz Daniel na cova dos leões. Foi feito um decreto para que ninguém adorasse Deus nenhum. Mas Daniel tinha um propósito, né? Nós temos esse propósito no nosso coração. De buscar a Deus, de louvar a Deus, de buscar Jesus, de estar na presença de Deus. E alguns se levantaram contra Daniel, querendo achar acusação para ferrar a vida de Daniel. Aí foi feito esse decreto. O próprio rei Dário, que assinou esse decreto sem saber, sem ter instrução de Deus, ele disse a Daniel: ó Daniel, o teu Deus, a quem tu serves, continuamente tu serves, ele vai te livrar dos leões. Aleluia. Mas aquilo eu creio lá que já estava no coração de Daniel. Porque quando a pessoa está na presença de Deus, amado, ele não tem. Quando nós estamos nos pés da cruz, amado, nós não tememos. Verdade, Pai, aleluia. E o rei Dário acreditou. Daniel, deixa que te joga. Mas o teu Deus, ele vai te livrar dos leões. Aleluia. Visão espiritual, visão de Deus, visão projetiva. Aleluia. Jogaram Daniel na cova. Em outros lugares a Bíblia diz que aqueles leões ficou sem comer um dia, parece. Mas Daniel, chorar uma falsa. Talvez ele desceu naquele lugar. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, amado. O anjo do Senhor desceu naquele lugar com ele. Glória a Deus. Talvez aqueles homens que fizeram isso com ele. Hora dessa não tem mais nada. Do jeito que os leões estavam com fome, acho que até quebraram os ossos dele, moeram os ossos dele. Não tem mais nada de Daniel lá. Eles se enganaram. Eles não conheciam o poder que tem o Deus de Daniel, nosso Deus. Glória a Deus. Diz a Bíblia que de manhã ele correu lá e começou a gritar: Daniel, o teu Deus te livrou, o teu Deus te protegeu, Daniel. Aleluia. Ele disse: salve, rei. Glória a Deus. Daniel estava vivo. E diz a Bíblia que o véu serviu de travesseiro para ele. Aleluia. E aqueles homens que os acusaram foram lançados, sem mesmo chegar ao chão, já foram devorados pelos leões. Visão espiritual, aleluia. Qual que é a nossa visão, amado, que nós temos? A Bíblia diz, amado, que neste mundo, sabe, é jaz do maligno. Nesse mundo nós vamos enfrentar aflições, luta, peleja. Agora depende, amado, sabe, da maneira que nós encaramos as coisas sobre as nossas vidas, a maneira que nós olhamos para as coisas.
em Lucas capítulo 5, fala sobre a pesca maravilhosa. Pedro estava ali pescando, né? E Jesus então subiu, foi ali na polpa do seu barco. E Pedro tinha acabado de chegar da pesca. E Jesus disse para ele: olha, Pedro, vai ao mar, pode ir ao mar e lançar a sua rede. Ele disse: Senhor, mas eu pesquei a noite inteira e nada apanhei. Mas ele sabia que era Jesus que estava dizendo. Ele então olhou para Jesus e disse: olha, sobre a tua palavra eu irei. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz lá que Pedro então pegou a sua equipe e foi para o mar aberto, e diz ali que ele teve que chamar mais barco porque a sua pesca foi muito grande. Aleluia. Ele creu. Exames. Ele acreditou naquilo que Jesus tinha dito para ele. Jesus disse: vai. Ele disse: sobre a tua palavra eu irei. É Deus, Nós aleluia. estamos ouvindo a palavra de Deus cada culto. Cada manhã que nós pegamos a Bíblia, amado Deus fala conosco. Cada noite antes de dormir, quando nós vemos a palavra de Deus falando conosco. Hoje é um tema, meu filho, eu sou contigo, aleluia. Ah, Jesus querido. Então essa visão é a visão positiva, uma visão espiritual. Que nós estamos vivendo nos últimos tempos, amado. Jesus está voltando. E a tua igreja, a igreja do Senhor, tem que estar com essa visão, amado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora eu quero mostrar aqui algumas visões, irmão, negativas. Nós sabemos que quando Deus falou com Moisés: pega o povo do Egito, eu mostrarei uma terra onde mana leite e mel. Moisés então saiu toda aquela pessoa, aquele povo, muitas e muitas pessoas. Houve todo ali aquele processo, sabe? Houve ali todo aquele acontecimento.